quarta-feira, 11 de setembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quarta-feira da 23ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje proclama as bem-aventuranças segundo a versão de Lucas. Tal proclamação liga com o programa inaugural e messiânico de Cristo na sinagoga de Nazaré, com que abrimos a leitura contínua de Lucas. As bem-aventuranças são evangelho, alegre notícia dirigida aos pobres de Deus para alentar a sua esperança, e confirmam o sobressalto social anunciado pelo Magnificat ou Cântico de Maria, a Mãe do Senhor, pois os pobres são os preferidos de Deus em toda a revelação bíblica e os primeiros destinatários da boa nova do reino que Jesus veio trazer. Esta passagem de Lucas equivale à abertura do discurso da montanha segundo Mateus. À parte o fato de situar a cena na planície onde os discípulos da multidão esperavam Jesus e os 12, recém-nomeados apóstolos, a diferença maior de Lucas em relação a Mateus é que Lucas menciona somente 4 bem-aventuranças, contra as 8 de Mateus, se bem que acrescente outras 4 imprecações ou ameaças inquietantes. A felicidade messiânica dos pobres, dos famintos, dos que choram e dos que são perseguidos por Cristo contrapõe-se à situação perigosa dos ricos, dos que têm fartura, dos que riem e dos que são aplaudidos por todos. As bem-aventuranças na boca de Jesus são a proclamação profética da chegada do reino de Deus na sua pessoa, mas proclamação paradoxal que inverte a escala de critérios e valores em uso. Se os pobres e famintos, os que choram e os perseguidos são felizes, não é pela sua triste situação, como é óbvio, mas porque gozam do favor de Deus, que lhe dá o reino. As bem-aventuranças assinalam, além disso, o espírito e as atitudes dos que optam pela nova lei evangélica de Jesus, cujo modelo supremo é Ele próprio. Por isso constitui um sinal de identificação segura do discípulo de Cristo, pois são um compêndio do Evangelho de Jesus, uma síntese e um avanço de ideias, cujo desenvolvimento encontramos em todo o conjunto da mensagem de Cristo. As bem-aventuranças são toda uma declaração de princípios, a carta magna ou constitucional para a cidadania cristã, o programa de vida e o questionário de exame a que constantemente temos que nos remeter para nos qualificarmos como discípulos de Jesus. Uma reprovação nesta prova seria francamente alarmante. Tanto o texto de Lucas como o de Mateus, a lista das bem-aventuranças vem desenvolver a primeira e mais fundamental delas, a pobreza efetiva e de espírito, porque pobres são os que sofrem, choram, têm fome e sede de fidelidade a Deus, os que são misericordiosos, limpos de coração, artífices da paz e perseguidos pelo reino. Com a proclamação das bem-aventuranças, Jesus de Nazaré devolveu a sua dignidade aos pobres, a todos eles. Por isso, a bem-aventurança da pobreza, a primeira e mais expressiva de todos, a que mais impacto produz
e a que pode resumir todas as outras como um denominador comum. A urgência da pobreza efetiva e de espírito é para todos os cristãos, pois trata-se de um conselho ou indicativo evangélico que não é patrimônio exclusivo dos que fazem voto de profissão de pobreza na igreja, como os que optam pela vida consagrada a Deus. Antes, algo necessário para todos os seguidores de Cristo e indispensável para a autenticidade e perfeição cristã. Por fim, rezemos. Obrigado, Senhor Jesus, porque proclamando-os felizes, devolveste a dignidade, o reino e a esperança aos que o mundo tem por últimos e infelizes, os pobres e os humildes, os que choram e sofrem, os que têm fome e sede de fidelidade a Deus, os misericordiosos que sabem perdoar os outros, os que procedem com coração limpo e sincero, os que fomentam a paz e excluem a violência, os perseguidos por servirem a Ti e ao Evangelho. Tu foste o primeiro que realizaste este programa e o Teu exemplo anima-nos a seguir-te até o fim. Tu és a nossa força. Bendito sejas para sempre, Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.